Bom dia, sou Jaime Pinto, um cidadão comum. Criei este canal para dar opiniões que espero tenham valor pela fundamentação que vou apresentar das opiniões, não por eu ser uma autoridade em alguma matéria, que não sou, por ser uma pessoa poderosa que não sou. Apenas quero transmitir algumas opiniões que espero que tenham valor pela fundamentação. E vou começar por dar opiniões sobre as políticas que têm sido seguidas para o combate à Covid-19, que consistiram em confinamentos, na obrigação da distância social, do uso de máscara, da vacinação e, mais recentemente, do reforço da vacinação. Políticas que começaram a ser contestadas no ano em que a pandemia surgiu em Portugal. A pandemia Covid-19 surgiu na China em 2019, como o próprio nome indica, mas chegou a Portugal em 2020. A vacinação, surpreendentemente, começou no final mesmo de 2020. Já em 2020 houve contestada o alarido que se fez com o Covid-19 e as medidas de confinamento. Entretanto, sugeriram também críticas à promoção da vacinação. Houve vozes a contestarem em 2020, 2021 e agora, janeiro de 2022, li um artigo no jornal Observador que verdadeiramente me deixou os cabelos em pé. Não sei se isto se vê mais ou menos neste vídeo, mas realmente fiquei com os cabelos em pé, porque é um artigo em que se põe em causa a eficácia da máscara, que se põe em causa a eficácia da vacinação, que diz que a Covid-19 com a nova estirpe Omicron pode não ser mais grave do que uma simples gripe, se bem que isso também já foi dito com anteriores estirpes em 2020 e 2021. Que fala sobre interesses obscuros. Portanto, é um tipo de crítica, é a crítica numa linha que existe certamente desde 2020, e confesso que me surpreendeu o artigo que eu li e que me deixou verdadeiramente de cabelos em pé. Ora, como eu disse, sou apenas um cidadão comum, não sou médico, não sou infecciologista. Já tenho alguns cabelos brancos, e há pessoas com a minha idade que têm mais cabelos brancos, e ao longo da minha vida nunca tinha acontecido hospitais encherem-se como aconteceu há um ano atrás, aqui em Portugal, em janeiro de 2021, em que ficaram filas de ambulâncias à porta de hospitais. Houve casos em que doentes demoraram mais de 7 horas a serem admitidos em hospitais. Isto numa altura em que se expandiram hospitais para pavilhões desportivos, puseram-se camas em pavilhões desportivos. Portanto, foi uma realidade que eu nunca tinha acontecido durante o meu tempo de vida, e ao longo do meu tempo de vida sempre houve gripes, sempre existiram gripes. Portanto, penso muito claramente que o Covid-19 não é algo com menos importância, menos gravidade que uma simples gripe, não é comparável a uma simples gripe, certamente que não o foi com as estirpes anteriores. Com esta estirpe Omicron é muito nova, penso que ainda é cedo para se saber, ainda é cedo para se ter certezas absolutas, mas penso que é absolutamente certo que não se trata de algo que tenha surgido com a gravidade comparável de uma gripe, e mesmo agora, mesmo que se venha a provar que com a estirpe Omicron
a gravidade já se aproximar de uma gripe, temos ainda que ter em consideração que o sistema de saúde que existe em Portugal, também é verdade para outros países, que lá está, o sistema de saúde que temos foi dimensionado para as doenças que existiam antes de 2019, já que isto foi algo que foi feito ao longo de muitos anos, a construção dos centros de saúde, dos hospitais, ou a compra dos edifícios para os centros de saúde, a formação dos médicos, a formação dos enfermeiros, a compra dos equipamentos, tudo isto foi feito ao longo de muitos anos e foi dimensionado para as doenças que antes existiam. E mesmo para as doenças que antes existiam, o sistema de saúde já não era inteiramente suficiente. Já havia falta de médicos, é um problema crónico em Portugal. Já havia listas de espera. O sistema já não era inteiramente suficiente para as doenças que haviam antes. Ora, isto quer dizer que se ainda se tem médicos de centro de saúde, enfermeiros e médicos de hospitais e enfermeiros que dedicam muito tempo a doentes com uma doença nova, Covid-19, isso é um daqueles problemas assim, que se puxa o cobertor para um lado, destapa do outro. Portanto, quanto mais médicos e enfermeiros tiverem que preocupar com a Covid-19, seja com esta estirpe agora, com outras anteriores, menos atenção vão dar a outras doenças e, portanto, pior fica o nosso sistema de saúde, que foi dimensionado para as outras doenças, mas não para a Covid-19. E por esse motivo é extraordinariamente importante que pessoas se protejam que evitem apanhar a Covid-19 e particularmente apanhar com gravidade, precisando de recorrer a centros de saúde ou hospitais. Aliás, a centro de saúde diretamente as pessoas não devem recorrer, não é? Mas há médicos de centro de saúde, depois têm que fazer acompanhamento de pessoas que estão em casa. Mas, portanto, é muito importante que se procure reduzir ao mínimo dos mínimos as pessoas com Covid-19, porque mesmo que seja mesmo com este tipo de Omicron que se venha a verificar que não é mais grave que uma das gripes que tivemos em anos recentes, ainda assim o sistema de saúde estava dimensionado para essas gripes que aconteceram. Agora, para a gripe para aparecerem um grande número de doentes com gripe e mais um grande número de doentes com Omicron, para isso o sistema não está dimensionado. E, portanto, isso pode levar a que, mais uma vez, tenhamos hospitais cheios, ambulâncias à espera e doentes com gripe, com Omicron e com outras coisas a não serem tratados rapidamente e listas de espera a ficarem ainda maiores e tudo mais, porque os médicos que foram contratados para tratar das outras doenças, de repente têm que ser desviados para tratar de Covid-19. Portanto, mesmo que com esta estirpe a gravidade já não seja maior que uma gripe, continua sempre a haver este problema, é que estamos a falar de uma doença a mais, que infecta muitas pessoas e para a qual o sistema não foi dimensionado. Portanto, o sistema sem esta doença já em alguns meses enchia, os hospitais ficavam cheios. Se ainda surgem mais uma série de doentes com a Covid-19. Temos aquele problema que se puxa o cobertor para um lado, destapa do outro, não se consegue atender todos os doentes, seja os com gripe, seja os com Omicron, seja os com outros problemas, não é possível atender todos bem. Ora, antes de surgir a vacina, ouvi mais do que uma vez Jerónimo de Sousa, por quem tenho muita consideração, dizer algo com que eu não posso concordar. De defender que a solução para combate ao Covid não podia passar por restrições, nomeadamente restrições ao funcionamento de empresas, que tinham sim que se contratar mais médicos, havendo mais médicos, podiam mais pessoas ficar doentes, não era preciso que parassem as atividades para se evitar que pessoas ficassem doentes.
Só que não se arranjam mais médicos de um dia para o outro. Isto é um problema que surgiu no mundo todo, portanto, de repente começaram a faltar médicos no mundo todo e não se formam médicos de um dia para o outro, demoram uma série de anos a formar médicos. Quando a trazer médicos de fora para cá, pois é claro que os países mais ricos têm mais capacidade de levar médicos para lá do que Portugal. Já Portugal tem dificuldade em evitar que os médicos que cá se formam vão para os países ricos. E, portanto, um problema que há agora com a pandemia é que há países ricos a quererem mais médicos até dos que se formam cá. E os que se formam cá já não eram antes suficientes. E chama a atenção que, neste caso, até penso que não era tanto por causa de questões políticas, porque efetivamente, se recuarmos ao século passado, aos anos 80 do século passado, houve ali uma década em que faltaram muitos lugares no ensino superior, havia muitas pessoas com condições para entrarem para o ensino superior que não entravam, tendo passado no 11º, 12º dos exames, e não conseguiam entrar para o ensino superior por falta de vagas no ensino superior, simplesmente. Mas certamente que nos anos 90 já surgiram mais cursos, mais vagas, houve vontade política, houve investimento, edifícios, contratação de professores, foram criadas muitas mais vagas em muitos cursos e foram criados muitos cursos novos. Mas na medicina é que continuaram a haver poucas vagas e, portanto, continuaram a entrar só alunos com notas muito, muito altas. E isso aconteceu porque houve mesmo médicos que entenderam que não faziam falta muitos mais médicos em Portugal, não se podiam formar muito mais médicos, não haveria trabalho para eles, e porque entenderam também que os hospitais não podiam acolher muito mais alunos e, portanto, houve noutras áreas, porque os governos investiram, houve um aumento grande do número de lugares e tornou-se habitual pessoas que passavam no 11º, 12º e nos exames conseguirem entrar e queriam entrar para a universidade, conseguirem entrar, mas na medicina não. Continua a haver pessoas com médias de 11, 12, 13, 14, 15, se não mais, que não entravam, porque havia muito poucas vagas para a medicina, mas não porque os governos não quisessem, mas porque os próprios médicos entenderem que nem fazia falta a formação de mais médicos, nem os hospitais podiam acolher mais alunos. Mas a verdade é que esses cálculos que foram feitos, em minha opinião, não foram bem feitos, porque temos sistematicamente temos tido falta de médicos em Portugal. Daí o Estado português ter chegado a fazer, por exemplo, um acordo com Cuba e ter passado a pagar a Cuba para mandarem médicos. Depois temos médicos cubanos em Portugal que recebem menos do que os outros médicos, porque depois o governo de Cuba não lhes paga a mesma coisa que é pago aos médicos portugueses. Enfim, e médicos de muitas outras nacionalidades surgiram cá por falta de médicos cá. E penso que uma das áreas para que mais médicos faltam é para os centros de saúde. Tem-se falado agora nisso, promessas de acabar com a falta de médicos nos centros de saúde, com a falta de médicos de família, mas eu penso que é bem compreensível, porque é compreensível que se abram vagas e que não apareçam candidatos, porque as pessoas que entram para os cursos de medicina em Portugal são pessoas com notas muito altas. E essas pessoas geralmente querem ir para profissões que lhes permitam também obter salários altos, que os compensem pelo esforço todo feito e que lhes permitam ter salários altos. E penso que essas pessoas que têm notas muito altas, na maior parte dos casos, depois não querem ser médicos de medicina geral em centros de saúde. Portanto, penso que em Portugal, já antes da pandemia,
A política que foi seguida de formação da medicina o número restrito de vagas, penso que foi negativo para os nossos alunos, que havia pessoas que queriam tirar cursos de medicina, que que passaram com boas notas em 10º, 11º, 12º ano exames e que não conseguiram entrar para a medicina por haver muito poucas vagas. Algumas com mais dinheiro eventualmente foram para a Espanha e tiraram em Espanha, outras que não podiam ir viver para a Espanha não tiraram o curso, ficaram sem esse curso. Eventualmente tiraram outro qualquer para que tinham menos vocação. E daquelas pessoas que entram, que são pessoas com notas muito altas, pois como se vê, depois há falta delas que querem ir para centros de saúde, abrem-se vagas e as vagas não são preenchidas. Portanto, nós já antes do Covid-19 tínhamos falta de médicos em Portugal e os médicos não se formam de um dia para o outro. Neste momento há falta de médicos no resto do mundo também por causa do Covid-19 e assim não é possível simplesmente estalarmos o dedo e de repente aparecem mais médicos e resolve-se o problema da falta de médicos que não se consegue. Portanto, eu tenho todo o respeito, toda a consideração para Jerónimo de Sousa, penso que é um político que dedicou muitos anos da sua vida a lutar por aquilo que ele entende que é o melhor para Portugal, o melhor para o povo português, mas nesta matéria penso que não era realista dizer isto resolve-se contratando mais médicos. Não se formam médicos de um dia para o outro, não conseguimos trazer os médicos de fora de um dia para o outro, especialmente nesta altura em que outros países também andam à procura por causa do Covid-19. Ora, quanto o artigo que eu vi no Observador, que realmente deixou o cabelo sem pé, põe em causa até a eficácia das máscaras, algo que penso que não faz sentido. A eficácia das máscaras é algo que se pode confirmar em laboratório, penso que não é muito difícil. Se realmente se não houvesse eficácia nas máscaras, certamente muitos cientistas pelo mundo fora já o teriam denunciado. Note-se ainda que houve países na Ásia e cidades na Ásia, há cidades na Ásia com mais população de Portugal inteiro e que não tiveram tantos problemas como teve Portugal em janeiro do ano passado, porque tinham populações já habituadas ao uso de máscaras, já estavam habituados, sabiam usar bem as máscaras, não tinham nada contra o uso de máscaras. Havia países no Oriente onde pessoas usavam máscaras ou por causa, já tinham usado máscaras ou por causa de doenças que surgiram no passado ou por causa de poluição. E isso levou a que facilmente com as máscaras evitassem a proliferação de Covid-19, enquanto cá em Portugal, porque houve 2 dias em que a população portuguesa se desprotegeu, que foram um Natal de 2020 e depois o fim de ano, a passagem de ano para 2021. Foram 2 dias em que houve muitas reuniões de famílias e de amigos, em que pessoas para os comes e bebes tiraram as máscaras, já durante a fase fria do ano, não no verão, mas quando estava frio. E o resultado foi que depois em janeiro ficámos com os hospitais cheios e foi preciso expandir os hospitais para pavilhões e ficámos com filas das ambulâncias que demoravam horas e horas para que os doentes dessem entrada nos hospitais. Isto por causa apenas de 2 dias em que a população portuguesa teve menos cuidado, em que não usou máscaras. Isto quando a vacinação estava mesmo no início, portanto a proteção até ali tinha resultado do uso de máscaras e a proteção noutros países resultou do uso de máscaras. Já no outono do ano que passou, 2021, houve países no norte da Europa com baixas taxas de vacinação
que tiveram que recorrer a confinamentos generalizados, enquanto Portugal não teve que recorrer a confinamento generalizado, graças à vacinação. Já não tanto ao uso de máscara, porque certamente que o cansaço, aquilo que chamam o cansaço com a epidemia, levou a que as pessoas tivessem cada vez menos cuidado com as máscaras, usassem cada vez menos. Certamente houve discussões no ano passado sobre se devia levantar a proibição do uso de máscara na rua, se não se devia levantar. Ouvi discussões, debates em programas de debate, na rádio, na televisão, e fiquei espantado com essas discussões, porque eu podia andar na rua, por exemplo, em Lisboa, ao pé no Largo do Rato, por exemplo, onde é a sede do PS, onde há uma esquadra de polícia. Eu podia andar no Largo do Rato e ver a grande maior parte da população sem máscara. Isto quando ainda era obrigatório em Portugal o uso de máscara na rua. Mas via a grande maior parte das pessoas sem máscara. E portanto, já nessa altura usavam a máscara e as pessoas queriam usar e não usavam quem não queria usar. Portanto, não notei grande diferença depois quando foi levantada a proibição, porque penso que já antes aquelas pessoas que não se apetecia usar não usavam. Havia outras que queriam usar e usavam e continuaram a usar depois de ser levantada a proibição. É claro que no verão ao ar livre é menos perigoso, as pessoas andarem sem máscara, mas de qualquer maneira a verdade é que graças à vacinação, com menos cuidados aqui do que houve no ano anterior, não foi necessário voltarmos a ter algum confinamento geral, como houve em países do norte da Europa, onde o nível de vacinação era baixo. Será que agora com a nova estirpe Omicron que a pandemia já pode entrar em endemia e já tem uma gravidade comparável só ao de uma gripe? Algo que já foi alegado pelas pessoas que contestam as políticas seguidas em anos anteriores, e que eu penso que aquilo que aqui assistimos em janeiro, com os hospitais cheios, as filas de ambulâncias, os pavilhões a serem usados como extensões dos hospitais, veio provar que não era verdade. Será que agora se vai verificar que é mesmo verdade? Não sei. Penso que este tipo Omicron ainda é muito recente, ainda não houve tempo para se fazerem estudos que nos deem certezas. Mas Deus queira que sim, enfim, espero que sim, que seja menos grave do que as estirpes anteriores. Mas chama a atenção que ainda assim há um problema que subsiste. É que os nossos serviços de saúde, portanto os centros de saúde, os hospitais, foram construídos, foram formadas pessoas, foram contratados médicos, foram contratados enfermeiros. Tudo isso foi dimensionado para as doenças que existiam antes de 2019, já que isto foi feito ao longo de muitos anos, não foi feito de um dia para o outro, foi feito ao longo de muitos anos. Não se formam médicos, não se formam enfermeiros de um dia para o outro. Isto foi feito ao longo de muitos anos, foi para as outras doenças, incluindo para a gripe. E chama a atenção que para a gripe também o Estado dá e dava vacinas a pessoas de risco. Isso era uma política que não era contestada, nunca ouvi contestação, nunca ouvi dizer que isso são lá uns grupos de interesses estranhos que manipulam para o Estado gastar dinheiro com vacinas. Não, era algo que fazia todo o sentido, porque sabia-se que os nossos hospitais ficavam cheios com pessoas por causa da gripe, tipicamente num, 2, 3 meses por ano. Ora, não fazia muito sentido fazerem-se hospitais ainda maiores, são mais hospitais, formarem-se mais médicos, contratarem-se mais médicos,
para poderem acolher mais pessoas no tempo de gripe, ficando depois esses médicos e os hospitais com falta de trabalho durante o resto do ano quando não houvesse gripe. É mais barato, faz mais sentido e poupam-se mais vidas o recurso à vacinação, mesmo que o Estado ofereça a vacina às pessoas de risco, ainda assim isso fica mais barato do que ficaria formar mais médicos, fazer hospitais maiores, ter os hospitais a funcionar os 12 meses por ano e evitar simplesmente que as pessoas fiquem gravemente doentes com a gripe das vacinas. É lógico, faz sentido, é mais barato, faz mais sentido, mesmo que isso implique a compra de vacinas a empresas privadas. Quer dizer, não acho que faça sentido essa diabolização de empresas privadas. Penso que as empresas privadas, é claro, podem falhar e podem aparecer maus exemplos e, portanto, faz todo o sentido que as entidades reguladoras, entidades supervisoras e que os remédios tenham que ser aprovados e que as vacinas tenham que ser aprovadas e tudo mais, mas penso que não faz sentido diabolizar tudo o que envolve empresas privadas. Enfim, para dar um exemplo muito comezinho, ao longo da vida, pois, algumas vezes aconteceu ter dores de cabeça, tinha aí aspirinas que fui anunciar, que dizia que fazia bem, tomei aspirinas e fiquei sem dores de cabeça. Quer dizer, nunca me ocorreu que esses anúncios da aspirina, isso pudesse ser lá de uns grupos que quisessem dominar o mundo e tal. Efetivamente aconteceu algumas vezes na vida ter dor de cabeça, tomar a aspirina e passava a dor de cabeça. Quer dizer, lá por ser uma empresa privada que fazia a vacina, que fazia a aspirina, desculpa, não penso que haja razão para se criarem teorias da conspiração e tudo. Ora, com as vacinas da gripe, não vi surgirem essas conspirações e penso que fazia todo o sentido que se recorresse a vacinas para salvar vidas e para irem menos pessoas para os hospitais, para não ter que haver ainda mais hospitais, ou maiores, ou mais médicos e tudo. Penso que isso fazia todo o sentido, assim como faz todo o sentido agora, como faz todo o sentido agora, que haja vacinação contra o Covid, para que haja um mínimo de pessoas a irem parar aos hospitais com Covid. E chama a atenção que faz mais sentido até para o Covid, porque lá está, o centro de saúde e os hospitais já foram dimensionados a pensar na gripe. Só que não foram dimensionados para todas as outras doenças, mais gripe, mais Covid. E, portanto, temos aqui um daqueles casos em que temos um cobertor que se puxa para um lado, destapa do outro. Portanto, cada vez que mais pessoas ficam com Covid e acorrem aos hospitais, mesmo que ainda não estejam lá nas linhas vermelhas, não atinjam as linhas vermelhas, que não haja ainda números que sejam considerados arriscáveis, a verdade é que quando se puxa o cobertor para o lado do Covid, dá-se menos atendimento noutras áreas. E, portanto, há outras áreas em que as coisas vão-se atrasar as consultas, os exames de rotina e tal, e vão-se agravar os problemas noutras áreas. Ora, tenho visto pessoas dizerem que dá-se muita importância ao Covid, é errado e tal, porque há outras doenças que até são mais graves, há até mais mortes com outras doenças, e então é errado dar-se muita importância ao Covid. Mas eu penso que eu fico também surpreendido, já ouvi várias pessoas inteligentes a fazerem esse tipo de discurso e fico sempre surpreendido porque penso que isso é completamente absurdo. Exatamente para os hospitais e os centros de saúde se poderem dedicar a tratar das outras doenças, é que é fundamental que haja o mínimo de pessoas a apanhar Covid e o mínimo de pessoas a apanhar Covid com gravidade. E, portanto, se diz às pessoas usem máscara, respeitem o distanciamento social, vacinem-se, tomem os reforços da vacina, isso é exatamente para haver o mínimo de pessoas possível com Covid e para que o sistema de saúde possa continuar a funcionar como antes e não pior do que antes. Porque cada vez que médicos, em vez de se dedicarem às outras doenças, se dedicam ao Covid, o sistema de saúde fica a funcionar pior que antes.
porque não foi dimensionado para o Covid, só foi dimensionado para as outras doenças. Portanto, quando aparecem novos doentes com uma doença nova, é preciso puxar o cobertor para esse lado e destapa-se dos outros lados. Quando os médicos que deviam estar a tratar das outras doenças têm que tratar de doentes com Covid-19, pois atrasam-se aumentam as listas de espera e adensam-se os problemas noutros setores. Portanto, há muita importância ao Covid-19, não significa prejudicar o tratamento das outras doenças, é exatamente o contrário. Trata-se de evitar que as pessoas apanhem Covid-19, particularmente que apanhem com gravidade, para que os médicos, os enfermeiros e para que o sistema de saúde possa dar a máxima atenção aos outros doentes. É claro que é desejável que se contratem mais médicos para o sistema de saúde e que o sistema de saúde cresça, e acredito que com o tempo poderá a pandemia transformar-se numa endemia, estas tipo ou outras que surjam poderão ser menos graves, e com o tempo poderão aumentar-se o número de médicos e de enfermeiros e tudo para acomodarem esta nova doença que surgiu. Mas isso leva algum tempo, não se formam médicos de um dia para o outro. Já antes da pandemia, Portugal formava médicos a menos, não se formam enfermeiros de um dia para o outro. Há outros países que têm mais ricos do que nós, que até têm vindo buscar enfermeiros e médicos a Portugal, o que torna ainda mais difícil satisfazermos as necessidades do país. Não posso deixar de voltar a lembrar-me, como ao longo de anos e anos tem havido jovens portugueses que querem tirar cursos e que não os deixaram tirar cursos porque não abriram vagas na área da medicina. Portanto, houve um esforço político que levou a que se abrissem vagas noutros cursos, mas não se abriram na mesma medida na área da medicina. Portanto, houve muitos portugueses que quiseram tirar curso de medicina e não puderam por não haver vagas. E agora os médicos fazem falta e eles não existem e não se conseguem formar de um dia para o outro. Portanto, penso que mesmo que se venha a verificar que com a nova estirpe Omicron, que a gravidade do Covid já deixou de ser maior do que era numa gripe, continua a haver o problema de que o nosso sistema de saúde foi dimensionado para as gripes, mas não para a Omicron, e portanto, se forem atirados para os hospitais agora em meses de inverno, toda uma série de pessoas com gripe e mais uma série de pessoas com Omicron, os hospitais podem encher. Podemos voltar a ter um problema como tivemos no ano passado, de ambulâncias à espera, com doentes muitas horas à espera para poderem ser admitidos, de ser necessário expandir os hospitais para pavilhões, e de todo o sistema passar a funcionar mal, seja para os doentes com Covid, seja para os com gripe, seja para outros com outros problemas, para os médicos e os enfermeiros não serem suficientes para tratarem tanto o doente, porque não era suposto haver tantos doentes, porque quando foram feitos os hospitais, os centros de saúde, quando foram formados os médicos, quando foram contratados, não havia ainda tantos doentes, porque não havia Covid-19. Portanto, há aí uma diferença fundamental entre o Covid-19 e a gripe. É que o nosso sistema de saúde já foi dimensionado para a gripe, mas não foi dimensionado para o Covid-19. Doentes a mais que surgem por causa do Covid-19 obrigam a que se puxe o cobertor para um lado e a que destape de outros lados. Por isso, eu defendo, é a minha opinião, eu fiz este canal para dar as minhas opiniões, em minha opinião, temos que continuar a ter cuidados especiais com a Covid-19. Faz todo sentido que continuemos a usar máscaras. As máscaras prova-se em laboratório que são eficazes. As máscaras ajudaram, por exemplo, que em países e em cidades do Oriente, e há cidades que têm mais população de Portugal inteiro e que ainda assim não tiveram problemas tão graves como nós tivemos no ano passado, e em parte por as populações estarem habituadas a usar máscaras, saberem usar bem máscaras, e terem tido cuidado mesmo em dias especiais como o fim de ano de usar as máscaras.
e portanto houve outros países que antes mesmo de haver vacinas não tiveram os hospitais cheios como aqui Portugal teve, graças ao uso de máscaras. Repare-se que, enfim, certamente que ao longo do tempo máscaras foram usadas até para defesa de guerra química, mas enfim, e repare-se que em Portugal foram 2 dias em que muitos portugueses tiraram a máscara para os comes e bebes no Natal e no fim de ano de 2020, depois no fim de ano de 2020, na passagem de ano para 2021. Esses 2 dias em que as pessoas se juntaram e tiraram as máscaras para os comes e bebes levaram a que depois os hospitais enchessem em janeiro. Eu lembro-me de ouvir, por exemplo, uma senhora médica a contar o caso da sua família que se reuniu no Natal, e apesar de alguns cuidados, das pessoas não sentarem à volta da mesa e tal, ainda assim todas as pessoas presentes ficaram com Covid-19, e penso que 3 membros da família foram hospitalizados e um morreu. Portanto, as máscaras funcionam. Quanto à vacinação, repare-se que aqui no outono passado, Portugal não precisou de fazer um confinamento geral. Países do norte da Europa com pouca vacinação precisaram de fazer. Mais uma vez, há organismos europeus, norte-americanos, de inúmeros outros países do mundo, que analisaram os estudos feitos sobre a vacinação, que aprovaram as vacinas. Ora, será que esses organismos sabem hoje menos do que aqueles que aprovaram as vacinas que eu tomei em criança? Repare-se que nas vacinas para a gripe é sabido que a sua eficácia varia de ano para ano, porque podem surgir novas estirpes para as quais a vacina do ano não ofereça tanta proteção. Nuns anos aparecem estirpes que são consideravelmente diferentes e para a qual as vacinas dão menos proteção. Noutros anos não aparecem estirpes muito diferentes e, portanto, nos anos a vacinação é mais eficaz, noutros anos é menos eficaz. Mas, porque tem sempre alguma eficácia, reduz a afluência de pessoas a terem doença grave, algumas a morrerem, outras pelo menos a terem que ser hospitalizadas. Certamente que há anos Portugal e outros países oferecem vacinas contra a gripe a pessoas de risco. Ora, eu penso que essa política faz todo o sentido quanto à gripe e faz todo o sentido quanto também à Covid-19. Portanto, fiz este canal para dar as minhas opiniões. Em minha opinião, não há uma conspiração terrível para acabar com as liberdades e dominar o mundo. Há sim uma doença nova, um novo vírus, uma nova doença, para a qual os hospitais não estavam preparados, os centros de saúde não estavam preparados, os sistemas de saúde não estavam preparados. Não foram dimensionados para as outras doenças todas, mais esta, e por isso é importante reduzir-se ao máximo o número de pessoas que apanham esta e aos poucos aumentar a capacidade então dos hospitais, centros de saúde e tudo mais. O que passa pela contratação, mas atenção, também passa pela formação, e em Portugal já formávamos médicos a menos, já havia falta de médicos, já se ia recorrer a médicos estrangeiros antes do Covid-19, mesmo antes já havia pouca formação. Isso é que é algo que eu não tenho ouvido as pessoas dizerem. Muitas pessoas contestam o uso de máscaras ou a vacinação ou as medidas restritivas,
que se ponham lotações para determinadas atividades, ou mesmo que se encerrem determinadas atividades, ou os confinamentos. Já ouvi inúmeras vozes a contestar, mas não, muito poucas vozes ouvi até agora a dizerem que tem havido um problema de falta de formação de médicos em Portugal. Muitos jovens portugueses quiseram ser médicos e não lhes foi permitido. Alguns tinham mais dinheiro, puderam ir para a Espanha, por exemplo, tiraram os cursos em Espanha. Outros não podiam ir para a Espanha, simplesmente ficaram impedidos por falta de vagas em Portugal. E agora, aqui temos um caso extremo de Portugal precisar de mais médicos, do mundo precisar de mais médicos, e não se conseguem mais médicos de um dia para o outro. Não é possível agora estalarmos os dedos e todos esses portugueses que queriam ter tirado curso e que não puderam, de repente transformarem-se em médicos. Portanto, se há alguma crítica eu penso que faz sentido, que é razoável, que devemos fazer é há pouca formação de médicos que houve em Portugal. Como é que foi possível que durante tantos anos muitos portugueses tivessem querido tirar curso de medicina e que isso não lhes tenha sido permitido por falta de vagas no sistema de ensino em Portugal? Isso é que é a questão que eu penso que deve ser criticada e que faz sentido criticar, não é a eficácia das máscaras ou das vacinas. Bom, isto é a minha opinião. Já sei que há algumas pessoas que não concordam. Ainda dou mais uma, que é chama a atenção para que há teorias da conspiração que querem fazer as pessoas acreditar que isto da democracia, que é só uma encenação, que não é verdade. Há pessoas que querem que acreditemos que há uns grupos quaisquer de pessoas que mandam no mundo e que agora podem querer acabar com a liberdade das pessoas, ou podem querer mais fundos vendendo umas vacinas ou umas máscaras ou qualquer coisa. Há assim uns grupos que mandam no mundo, uns grupos obscuros que mandam no mundo e que estão a controlar isto tudo e tal. Não é nada as democracias, isso das democracias é uma farsa. E há umas teorias da conspiração que defendem isso e que agradam a pessoas de extrema-direita, que não gostam da democracia e que gostariam antes que Portugal e os outros países adotassem regimes ditatoriais, e há teorias da conspiração que agradam à extrema-esquerda, gostariam também que desaparecesse a democracia e que fosse adotado algum sistema ditatorial. Mas eu penso que a maior parte da população portuguesa não é a favor de que voltemos a não ter democracia e ter sim uma ditadura. Certamente que eu sou a favor da democracia, acredito que a democracia funciona e que se inúmeros governos em Portugal, inúmeros governos em democracias, seja em Portugal, seja noutros países, apoiaram a vacinação contra a gripe, e agora inúmeros governos apoiam a vacinação contra a Covid-19, é porque isso faz sentido. Sem essas vacinações, muito mais pessoas ocorreriam aos hospitais, então seria preciso muito mais hospitais, muito mais médicos e tudo. Se demora a formar, custa muito dinheiro, teríamos todos de pagar muito mais impostos. É verdade que a compra das vacinas custa dinheiro, sim, mas a formação de médicos, a construção de mais hospitais, a formação de enfermeiros, ainda custa muito mais. E já sabemos que as gripes aparecem principalmente agora em meses de inverno. Também, até agora, a Covid tem sido mais grave nos meses de inverno. Ora, eu penso que sai muito mais barato, faz muito mais sentido que se recorra à vacinação para evitar os casos graves, para não vão tantas pessoas para os hospitais. Isso faz muito mais sentido que construir isso, muito mais hospitais ou muito maiores, contratar-se muito mais médicos. Isso seria muito mais caro e muito mais demorado, já que vacinas já existem. Portanto, se governos democráticos têm sido a favor da vacinação,
há razões claras para isso. É claro que há aqui sempre aspectos que são discutíveis. Eu volto a dizer, eu sou um cidadão comum, estou a dar a minha opinião, criei este canal para dar as minhas opiniões, estou a dar a minha opinião. Não vou agora falar, por exemplo, sobre diferenças entre a vacina da AstraZeneca e da Pfizer. É claro que em Portugal houve milhões de pessoas a receberem a vacina da Pfizer e muito, muito, muito menos a receberem a vacina da AstraZeneca. Portanto, não podemos comparar agora o número de pessoas que tiveram reações secundárias com uma e com outra, porque os números foram completamente diferentes, mas enfim, não me cabe a mim, que não sou infecciologista, estar a fazer comparações dessas, ou dizer para que idades é que se deve vacinar ou que não se deve vacinar. Não vou entrar nesses pormenores, mas penso que e claro, na história das empresas e das lotações, será que a lotação neste caso deve ser de tantos? Não vou entrar nesses pormenores, é claro que eu não sou um cidadão comum, não sou infecciologista, não vou entrar nesses detalhes, mas penso que no que toca ao uso de máscara, distanciamento social, enquanto não havia outra solução aos confinamentos, agora que há vacinação, recorrer-se a vacinação e reforço de vacinação, faz todo o sentido, penso que faz todo o sentido. E volto a frisar, não fazer vacinação, contratar mais médicos, fazer mais hospitais, etc., leva a mais mortes, custa muito mais dinheiro. Comprar as vacinas custa dinheiro, sim, mas fazer mais hospitais, contratar mais médicos, formar mais médicos, mais enfermeiros, custa ainda muito mais dinheiro do que as vacinas. E não se fazem em pouco tempo e as vacinas já estão a ser fabricadas, já se podem comprar. Portanto, não vou entrar nos pormenores. É claro que há sempre pormenores que podem ser discutíveis, mas digo que penso que os governos democráticos de Portugal e de outros países que defenderam os confinamentos, o distanciamento social, o uso de máscara quando não havia vacinação e que agora defendem a vacinação e ainda assim o uso de máscara e distanciamento social, acho que fazem bem, que isso é lógico, tem sentido e que mesmo que se venha a verificar, que se venha a provar cientificamente que a Omicron não tem já mais gravidade do que outras gripes que atingiram o país em anos passados, ou ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com a estirpe Delta, que tinha mais gravidade, como podemos ver pela forma como se encheram os hospitais em janeiro, aqui mesmo em Portugal. Mas mesmo que se verifique que com a Omicron a gravidade já será comparável a de uma gripe, ainda assim continuamos a ter o problema de que o sistema de saúde que existe em Portugal foi dimensionado para as outras doenças todas, incluindo a gripe, mas não para a Omicron. Portanto, quaisquer doentes que apareçam com um Omicron e que obriguem médicos a dedicarem o seu tempo a eles, enfermeiros a dedicarem o seu tempo a eles, estão a puxar o cobertor para um lado e estão a destapar do outro. Portanto, continua a ser importante que as pessoas evitem apanhar, e particularmente apanhar com gravidade. E como é que isso se pode fazer? É com máscaras, distanciamento social e com vacinação. A vacinação não impede que as pessoas apanhem, mas leva a que muito menos pessoas sejam internadas nos hospitais e, portanto, permite que os hospitais continuem a tratar as outras doenças que já existiam antes e continuam a existir, em vez dos médicos terem que ser passados para o tratamento do Covid-19. E depois, eventualmente, com o tempo, será possível então formarem-se mais médicos, aumentarem-se os hospitais e tal, para que passemos a ter um sistema de saúde que também já comporte os doentes de Covid-19. Portanto, eu penso que governos democráticos têm feito bem, não sou contra a democracia, e chama a atenção que há pessoas que promovem teorias da conspiração por serem contra a democracia. Eu acho que essas pessoas prestam um mau serviço, seja a Portugal, seja a qualquer outro país, porque se as democracias não são perfeitas, e é fácil apontarem-se defeitos à governação que tem sido feita em Portugal ou noutros países, apesar de tudo,
onde não há democracia é muito pior. E penso que neste caso as políticas de incentivos ou mesmo obrigatoriedade do uso de máscaras, de distanciamento social e vacinação, que são lógicas, fazem sentido. O caso da vacinação custa dinheiro, mas menos do que aumentarem-se ainda mais os hospitais e as vacinas salvam vidas. Infelizmente, não são 100% eficazes. Infelizmente, há pessoas que têm comorbilidades e que, mesmo vacinadas, não resistem. E, infelizmente, pessoas podem apanhar e transmitir. Portanto, não são, digamos assim, a solução mágica que resolve tudo. Mas faz diminuir as pessoas que acorrem aos hospitais. Isso é fundamental, já que os hospitais foram dimensionados para as outras doenças, mas não para o Covid. E, portanto, quaisquer pessoas que vão com Covid para os hospitais estão a evitar que os hospitais estão a puxar o cobertor para o lado do Covid e a destapar outras áreas. Há outras áreas que vão ser menos bem cuidadas por causa de pessoas terem apanhado Covid e ir para os hospitais. Assim sendo, desconfio e acredito que, mesmo que se venha a provar cientificamente com a nova estirpe Omicron que o Covid-19 já não é mais grave do que uma gripe, ainda assim continua a ser muito grave, por ser uma doença a mais para a qual o sistema de saúde não está dimensionado e que, portanto, pode encher os hospitais de forma a que eles deixem de funcionar devidamente, seja para tratar Covid, seja a gripe, seja outras doenças que já existiam. Portanto, continua a ser um problema e vai demorar certamente mais algum tempo até que realmente se consiga aumentar os números de médicos e até que se consiga que isto esteja sob controle. Penso que isso não é realmente um problema de uma conspiração mundial, é uma nova doença que apareceu, para a qual os sistemas de saúde não estavam preparados. E assim sendo, fico com os cabelos em pés quando ouço essas teorias ou diretamente teorias da conspiração, a dizer que são umas determinadas pessoas que querem controlar o mundo e acabar com a liberdade, ou que é tudo uma grande conspiração para se venderem mais vacinas ou para se venderem mais máscaras. Quer dizer, não, eu penso que isso não faz sentido. Os nossos sistemas democráticos têm organismos que têm que aprovar as vacinas, têm que analisar os testes feitos, analisar se são perigosas ou não são perigosas para quem as toma, se são eficazes ou não são eficazes, e ou se são perigosas ou se não são eficazes, não são aprovadas. E acredito até que o organismo europeu, a EMA, é particularmente exigente e, portanto, há vacinas que foram feitas e que nunca foram submetidas à aprovação na Europa. Penso que isso, por ser um organismo particularmente exigente, e, portanto, penso que isso protege a saúde das pessoas e que faz sentido termos confiança na ciência, nos organismos científicos e na democracia e não deixarmos convencer por teorias da conspiração. Enfim, quem entender que este meu vídeo faz sentido, que tem valor esta minha opinião, aquilo que eu peço é que faça like e que subscreva o meu canal. Muito obrigado, até breve. Vamos ver se é até breve, espero que sim. Até à próxima.